O consumo de bebida alcoólica durante a gravidez pode provocar deficiência intelectual na criança. Os primeiros sintomas de atraso cognitivo costumam ser observados na escola durante a alfabetização. Mas para falar sobre os perigos do consumo do álcool durante a gestação, nós vamos conversar agora com o geneticista Caio Brusaca, que é também do Instituto Jô Clemente, antiga APAE de São Paulo. Bom dia, Caio Brusaca. Bom dia. Caio, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, com certeza. Tá certo. Olha, muito bem. Participa dessa entrevista também o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, o César Fatioli, tá certo? Tudo bem. Muito bem. Caio Brusaca, quais são os principais sintomas, né, ou efeitos que uma criança, né, assim que nasce, começa a demonstrar e também ao longo do seu desenvolvimento, se a mãe consome o álcool durante a gravidez? Os sintomas do que a gente chama de síndrome fetal alcoólica, ele envolve desde o atraso do desenvolvimento, que seria demorar para andar, demorar para falar, e depois deficiência intelectual, que seria dificuldade para aprender a ler, dificuldade para aprender a escrever, dificuldade de atividade de vida diária. Além disso, existem alguns sintomas como agitação. Essas crianças são extremamente agitadas e algumas características diferentes no indivíduo. Perfeito. Eu vou até o Rio de Janeiro, que o César Fatioli deve ter uma pergunta para você. Fatioli, por favor. Claro. Vamos fazer aqui uma pergunta. Primeiro vamos nos situar direitinho aqui. Com a chegada... Não, vamos lá. Estou errando aqui o assunto. Pedro? Oi? Pedro? Oi? O meu... Não, mas nós estamos aqui conversando com o Caio Brusaca, que ele é geneticista e ele está explicando os efeitos colaterais que uma criança pode sofrer se durante a gestação a mãe consumiu álcool durante a gravidez. Ele já explicou aqui que isso pode causar, por exemplo, um atraso cognitivo, ou seja, quando as crianças estão, elas demonstram uma lentidão no desenvolvimento cognitivo. Então elas demoram a aprender a caminhar, a ler e a escrever, enfim, várias outras deficiências intelectuais são notadas. E se você quiser, você pode fazer uma pergunta sobre exatamente sobre esse problema. Tem, sim. Né? Eu tenho duas dúvidas. Primeiro é se todo e qualquer consumo de álcool conduz a esses efeitos ou se é possível fixar uma dose segura de consumo. Ou se o mais prudente é simplesmente abolir o consumo de álcool durante a gravidez. E a outra é se durante a amamentação se existe algum risco também de algum tipo de efeito que seja transmitido pelo leite. Certo. Antes de tudo, não existe uma dose segura de consumo de álcool na gravidez. O mais recomendado pelas sociedades seria o abolimento, ou seja, não consumir nada de álcool, nem uma dose. Eu gosto muito de comentar que, às vezes, muitos casais que tentam e fazem, por exemplo, o tratamento de reprodução, o médico diz, abre um champanhe, de jeito nenhum, entendeu? Ou seja, dose zero, não existe dose segura na gestação. Quanto à amamentação, não existe estudo suficiente para dizer se o álcool traria algum dano à criança, diferente do uso do álcool na gravidez. Agora, doutor Caio Brusaca, me diz uma coisa. Nós sabemos que se a mãe, durante a gestação, consome álcool, é claro que ela passa, né, esse consumo para o feto, que ela está gestando. Agora, se ela continuar, depois do parto, se ela continuar a beber, né, álcool, e claro que em grande quantidade, o próprio leite, né, durante a amamentação, passa também para o bebê esses componentes que estão presentes na bebida?
Alô, doutor Caio? Oi, só um minuto. Na verdade, diferente do álcool na gravidez, ainda não diz, as sociedades de genética, de pediatria, elas não têm uma posição muito forte quanto ao uso de álcool na amamentação. Ou seja, nós não temos pesquisas científicas que comprovem de maneira cabal que o leite, né, desse tamanho que consome álcool pode interferir no desenvolvimento da criança, é isso? Sim. Perfeito. Agora, o Instituto Jô Clemente, né, que é a antiga PAI de São Paulo, é claro que esse instituto deve ter inúmeros casos de mães alcoólatras, né, de mães dependentes químicas que geram uma criança. E vocês devem ter notícias, né, de vários problemas que isso acarreta, não? Com certeza, a gente atende pelo menos, só no consultório que eu faço, pelo menos 3 a 5 casos por semana. Por semana? É muito alto o número de crianças que as mães usaram álcool. Por exemplo, não no Brasil, que a gente não tem esse dado, mas nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. A tal ponto que em bares existe teste de farmácia de gravidez antes de começar a vender a cerveja, entendeu? Fatioli, você tem mais uma pergunta para o doutor Caio Brusaca? Sim, um outro aspecto de ingestão de álcool é o problema do exemplo para as crianças. Era muito comum na minha infância, no tempo que os bichos falavam, servir sangrias para crianças, quando chegar à pré-adolescência já ter algum tipo de consumo. Uma época, já há mais tempo, se lançou o cooler, que tinha um índice de 2 a 3 graus. Está havendo já uma superação desse tipo de prática ou ainda é comum o consumo de bebida alcoólica antes dos 18 anos de idade? Não, não é comum. As sociedades não recomendam. A gente reforça todos os dias para não consumir álcool antes dos 18 anos. Sim, mas as pessoas ouvem isso? Sim, pelo menos as sociedades e os médicos nos consultórios estão trabalhando para conversar sobre esses assuntos. A gente atende muito adolescente aqui na PAI. E a gente reforça nossa postura em não consumo de álcool antes da maioridade. Caio Brusaca, há pouco tempo a comunidade médica de São Paulo fez uma pesquisa muito interessante sobre o perfil das pessoas que vivem na Cracolândia, né? E não foi muito diferente, né? Dizendo que a maioria dessa população estava na faixa dos 35 a 40 anos, eram pessoas que tinham nível médio e tinham perdido primeiro o emprego e depois a família. Estavam morando nas ruas. E muitas das mulheres que estavam presentes, que vivem na Cracolândia, estão grávidas. Vocês acompanham essa população ou vocês sofrem os reflexos dos males causados pela droga e pelo álcool e que procuram vocês? Sim, com certeza. Muitos pacientes, como no Instituto Jô Clemente nós atendemos pacientes do SUS, tem muitos pacientes provenientes de abrigos, ou seja, crianças que vêm de abrigos, são filhos de pai e mãe, somente mãe é usuária de drogas. O que a gente gosta sempre de falar é que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. E as pessoas que consomem crack, cocaína, maconha, elas são alcoolistas inveterados. E essas mães, elas têm essa mistura do álcool com essas outras drogas. Vale ressaltar que o álcool ele é pior para a gravidez que as outras drogas. Isso é uma resposta surpreendente. Caio Brusaca, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação no Revista Brasil desta terça-feira. Tenha um ótimo dia, tá certo? Para vocês também. Muito obrigado pelo convite.